o último ano da história. Nós, ao longo destas mensagens, temos tentado de alguma forma analisar a cronologia dos eventos finais. E é muito interessante que nós já vimos várias coisas, mas agora vamos avançar um pouco mais para os dias finais, as cenas finais da história. Nós já vimos nos estudos passados que no passado, e eu não me canso de repetir, que é para entendermos bem a sequência destes eventos, no passado houve 5 fases diferentes das leis dominicais e nós já vimos então que no futuro será exatamente igual. E eu vou mais uma vez relembrar, a primeira lei dominical será a obrigatoriedade de guardar o domingo, que é para o povo de Deus o sinal para definitivamente abandonar as cidades e se preparar para as cenas finais deste mundo. Posteriormente haverá uma segunda lei que obrigará a trabalhar ao sábado. Voltaremos à semana de 6 dias de trabalho, e sendo que o domingo será o único dia de descanso. Aí então será o receber o selo de Deus ou a marca da besta. Cada ser humano neste planeta vai ter que decidir de que lado quer estar. Mais tarde, então, para haver esta obrigatoriedade, haverá uma lei de controlo total sobre os cidadãos. Comprar e vender só será possível àqueles que têm a marca da besta. Aqueles que rejeitam este falso dia de adoração não vão ter a possibilidade de comprar nem vender bens e serviços. E mais tarde, como vimos, haverá pena de prisão, o exercer a autoridade total e, por fim, o decreto de morte. E é aqui que nós vamos nos começar a centrar a partir de agora. Apocalipse 13, versículo 15, diz-nos claramente: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem dessa besta. Ou seja, todos aqueles que rejeitarem estas leis serão finalmente condenados à morte. Mas isto não acontecerá. Nós veremos que a promessa de Deus de livrar o seu povo é exatamente aquilo que está profetizado. Então nós vamos fazer um estudo um pouco complexo hoje. Nós vamos juntar 2 assuntos que são paralelos. É este decreto de morte e também o derramamento das últimas 7 pragas. Como vamos ver, os timings destes 2 acontecimentos estão muito relacionados. E eles vão se desenrolar na mesma altura, no mesmo ano. E então nós vamos pela Bíblia ver exatamente como é que isto vai acontecer, qual é o desenrolar de cada um destes acontecimentos e vamos ver quão importante vai ser este último ano da história deste mundo. Então vamos ver que na sequência lógica do livro do Apocalipse, após o capítulo 13 e o capítulo 14, que temos estado a ver, vem o capítulo 15 e o capítulo 16. E o capítulo 16 fala exatamente das 7 últimas pragas. Começa logo o primeiro versículo do capítulo 15 dizendo: E vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Lembram-se que logo na primeira mensagem, na sexta-feira, nós falamos que a ira de Deus estava a ser segurada, que aqueles ventos estavam a ser segurados lá em Apocalipse 7, versículo 1, 2 e 3.
mas que quando algo relacionado com o selo de Deus, quando o selo de Deus, o sábado, fosse invalidado, então esses anjos iam largar esses ventos da ira de Deus e a ira de Deus iria começar a cair sobre a terra. No entanto, essa ira vai ser consumada, ou seja, vai ser posta numa forma muito mais universal e de uma forma muito mais forte, exatamente neste último ano da história. A ira de Deus vai ser consumada nas 7 últimas pragas. No entanto, antes de avançarmos, nós temos que entender que para isto começar, alguma coisa tem de acontecer no céu. Como já vos disse, em cada visão de João, no início de cada visão de João, primeiro é-nos mostrado algo que acontece no céu. E aqui não é exceção. Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho, onde? No céu. E saíram do santuário os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias de quê? Da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E logo no versículo 8, o que é que diz? Reparem bem o que está a acontecer antes que as pragas sejam derramadas. Diz-nos então, e o santuário se encheu de fumaça, pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Nós temos este simbolismo aqui no livro do Apocalipse. E eu, antes de ler o que está abaixo, vou só a este diapositivo para entendermos melhor. Cada uma das 5 primeiras visões de João, ou seja, as visões, a primeira visão das 7 igrejas, a segunda dos 7 selos, a terceira das 7 trombetas, a quarta das 7 cenas do grande conflito e a quinta as 7 últimas pragas. É verdade, todas estas primeiras 5 visões são 7 alguma coisa, ou 7 é um número simbólico muito forte no livro do Apocalipse. Aqui, nestas 5 primeiras visões, sempre aparece uma cena que se relaciona com o santuário celestial. Na primeira, fala-nos de Cristo no meio das lâmpadas, uma clara referência ao lugar santo, ao candelabro. Na segunda visão dos 7 selos, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, onde temos a recoroação de Cristo quando ele ascende ao céu após a sua ressurreição, nós temos uma cena, então, que nos fala de Cristo como nosso Rei. A primeira cena de Cristo é o nosso sumo sacerdote, aqui Cristo é o nosso Rei. Na terceira visão das 7 trombetas temos o incensário, ou seja, Cristo é o nosso advogado, o nosso intercessor. E desde a altura que Cristo ascendeu aos céus, ele estava ministrando estes seus 3 serviços lá no santuário celestial. Cristo, o sumo sacerdote da sua igreja. Cristo, o verdadeiro rei do universo. Cristo, o intercessor, o advogado da humanidade. Mas na quarta visão das 7 cenas do grande conflito, a cena deixa o lugar santo e passa para o lugar santíssimo, onde se vê a Arca da Aliança. Isto quer dizer, precisamente, que em 1844 se iniciou o julgamento aqui nesta terra. Mas, para aquilo que nos interessa hoje, é a cena que se passa no céu, no santuário celestial, quando das 7 últimas pragas. E nós acabamos de ler o que é que aconteceu lá. O santuário celestial foi fechado. Isto quer dizer que estes ministérios, estes 4 ministérios de Cristo, quer no lugar santo, quer no lugar santíssimo, terminaram. Isto quer dizer que terminou o julgamento no céu. Quer dizer que todos os seres humanos vivos estão selados ou com o selo de Deus ou com a marca da besta. E isso significa que se iniciou a execução do juízo. E o que é isto? É exatamente o derramamento das 7 pragas. Então esta visão do santuário celestial
nas visões de João são muito importantes para nós entendermos os ministérios de Cristo e entendemos exatamente que o julgamento no céu irá terminar logo antes do derramamento das 7 últimas pragas. É por isso que em Apocalipse 22:11 temos este texto. A partir deste momento, quem é injusto, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Isto porque era impossível. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Enquanto Jesus estava a oficiar como sumo sacerdote, como rei, como advogado e como juiz lá no lugar santíssimo, não podiam ser derramadas as pragas nesta terra. Mas terminando ali a sua obra, encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo sem intercessor, e cada caso estava decidido. É realmente uma cena extraordinária. Nós podemos olhar para estes textos e tentar imaginar aquilo que irá acontecer no céu. O julgamento que hoje está a decorrer e que em breve passará dos mortos para os vivos, irá um dia finalizar. E quando esse julgamento finalizar, Jesus não mais estará a funcionar nos seus ministérios do santuário celestial, não mais estará lá como sumo sacerdote da sua igreja, como intercessor, como rei e como juiz, mas ele se irá retirar do lugar do santuário celestial. E naquele momento, esta terra irá sofrer o maior tempo de angústia da sua história com o derramamento das 7 pragas. Prontos, então falta nós irmos ver exatamente, vamos analisar quais são estas 7 pragas. E então, todos aqueles que tiverem a Bíblia, recomendo a lerem Apocalipse 16, 1-8. Nós não vamos ler aqui para poupar algum tempo, mas temos a descrição dessas mesmas pragas, nomeadamente as 4 primeiras pragas. E eu coloquei aqui para ser mais fácil nós entendermos e visualizarmos como é que são essas pragas. As primeiras 4 pragas são estas. A primeira é uma úlcera maligna e dolorosa que irá cair sobre os que têm o sinal da besta. E eu quero relembrar que as promessas que nós já vimos de que o povo de Deus, os escolhidos, aqueles que se vão manter firmes na sacudidura, aqueles que serão a árvore, que são o trigo, que são o ouro, esses, os escolhidos de Deus, que vão permanecer em pé, e eles não receberão, não terão nenhum problema durante as 7 últimas pragas. Deus protegerá completamente o seu povo, e nenhuma destas pragas irá afetar o povo de Deus. A seguir, a segunda será o mar em sangue e a morte dos animais marinhos. A terceira, o mesmo, mas agora no rio e nas fontes das águas. Quarto, o aumento da atividade solar, um grande calor e muitos incêndios. Ora, quando nós vemos esta descrição das 4 primeiras pragas, parece que alguma coisa aqui está a bater certo com aquilo que são os argumentos científicos que nós ouvimos hoje em dia. E antes de nós virmos realmente os pormenores do que vai acontecer neste último ano, eu queria chamar a atenção para este facto que acho que é muito importante. É que se nós compararmos aquilo que são os argumentos científicos que vão ser usados para o tempo do fim, se nós compararmos aquilo que os cientistas dizem que vai acontecer a este mundo e aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer a este mundo, nós podemos ter uma surpresa muito grande. Eu tomei a liberdade de ir ver um site onde tem especialistas
sobre o aquecimento global. O site está em baixo, é uma professora, doutora, que faz este artigo e é um compêndio daquilo que os cientistas dizem que irá acontecer a este mundo se não for feito nada. Se não houver uma alteração no comportamento humano, nomeadamente nas emissões do CO2, o que irá acontecer a este planeta é um aumento da temperatura global, um aumento de incêndios, uma diminuição ou um derretimento dos glaciares, como consequência um aumento do nível do mar, também um aumento nas catástrofes naturais e nas tempestades, um aumento nas doenças e uma diminuição da biodiversidade. Agora, eu queria que prestassem bem atenção ao que está aqui a dizer neste texto. Este texto está-nos a dizer que estas são as consequências que os cientistas dizem que vai acontecer a este mundo no futuro se não houver mudanças. É muito interessante que estas 4 pragas que nós estamos a ver, cada uma delas faz parte daquilo que os cientistas dizem que vai acontecer ao nosso mundo. Olha, reparem, falava de doenças, fala de morte de animais, portanto uma diminuição da biodiversidade, fala de aumento de calor, fala de incêndios. Então, pelo menos 4 destes argumentos científicos, a Bíblia diz que irá acontecer. E em relação aos outros, o que é que vocês acham? Ao se afastarem as pessoas cada vez mais de Deus, Satanás recebe permissão para dominar sobre os filhos da desobediência. Ele lança a destruição entre os homens. Há calamidades em terra e mar. Propriedades e vidas são destruídas pelo fogo e por inundações. Satanás resolve atribuir isso aos que recusam curvar-se ante o ídolo estabelecido por ele. Seus agentes apontam para os adventistas do 7º dia como a causa da perturbação. Essas pessoas se insurgem em desafio à lei, dizem eles. Elas profanam o domingo. Se fossem compelidas a obedecer à lei para a observância dominical, cessariam esses terríveis juízos. Sobrevirão calamidades, calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas, e essas destruições se seguirão umas às outras. Se atentarem para as advertências que Deus tem feito, e se as igrejas se arrependerem, apegando-se de novo ao seu conserto, então outras cidades podem ser poupadas por algum tempo. Mas se os homens que têm sido enganados continuarem no mesmo caminho em que têm estado a andar, desrespeitando a lei de Deus e apresentando falsidades diante do povo, Deus permitirá que sofram calamidades, para que despertem. Os juízos serão proporcionais à impiedade das pessoas e à luz da verdade que receberam. Se tiveram a verdade, o castigo será de acordo com essa luz. Satanás dá sua interpretação aos acontecimentos e eles, os homens preeminentes, pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que cobrem a terra constituem o resultado da violação do domingo. Pretendendo aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Imaginam que, exaltando cada vez mais esse falso dia de repouso, compelindo a obediência à lei do domingo, o sábado falso, estão prestando serviço a Deus. Os que honram a Deus observando o verdadeiro sábado são considerados desleais ao Senhor, quando, em realidade, os que assim os consideram é que são desleais, porque estão calcando aos pés o sábado originado no Éden. Maranata, página 175. Reparem o que diz em Apocalipse 16, 21. Referindo-se à 7ª praga que vamos ver no outro dia, vamos estudá-la com mais cuidado no outro dia. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, e homens blasfamam de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande.
Será então que a Bíblia fala que no tempo do fim vai haver um aumento de tempestades e catástrofes naturais? Sim, também falam. E então, será que também fala em derretimento de glaciares? Em aumento do nível do mar? Será que fala que partes desta terra vão ser submersas por água? É muito interessante, porque Jó, que é o maior livro de ciência da Bíblia, tem um texto extraordinário. Reparem bem no que diz este texto. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Viu os depósitos de Saraiva? É muito interessante que a Bíblia fala que neste mundo há o quê? Há reservatórios de neve, depósitos de Saraiva, aquilo que nós chamamos de glaciares, de polos, onde realmente está acumulada muito e muito de neve, de água congelada. Mas o mais extraordinário é o que este texto diz a seguir. Não só está a dizer a Jó que ele não conhece isso, porque Jó, vivendo na Mesopotâmia, não tinha nenhum conhecimento do que era glaciares, do que eram os polos. Deus está a dizer a ele que eles existem, mas diz mais alguma coisa, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate. É verdade. A Bíblia diz que esses glaciares, que esses depósitos de Saraiva, reservatórios de neve, estão reservados para os últimos dias da história deste mundo. Reparem bem nesta descrição, a terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar, falando das pragas. Sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder, cadeias de montanhas estão a sussurrar, desaparecem ilhas habitadas, os portos marítimos que pela sua iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. Antes de avançar para o próximo quadro, eu queria vos dizer que lembram-se da quarta fase da lei dominical? A quarta, que é: serão condenados à prisão. É verdade. Alguns dos povos de Deus, dos escolhidos, vão ter que provar a sua fé na prisão. Mas a promessa de Deus é que durante as pragas, todos eles vão ser libertados. Mais uma vez vemos aqui o amor de Deus e a sua promessa que protegerá as árvores, os escolhidos, o seu povo, aqueles que nele confia. E eles serão todos protegidos nesta altura. E então o que é que nós estamos aqui a comparar? Nós estamos a ver realmente que nos últimos tempos da história deste mundo, aquilo que os cientistas dizem que vai acontecer, a Bíblia também diz que vai acontecer. Parece que os cientistas foram à Bíblia ver o que é que ela dizia que ia acontecer no tempo do fim e vão dizer exatamente a mesma coisa. Isto quer dizer algo de muito interessante. E nós vamos ver que estes argumentos são realmente muito fortes a favor das pessoas que eles querem enganar, sem saberem. E muitos vão acreditar nestes argumentos, mas também será um motivo que as pessoas vão descobrir que estavam a ser enganadas. Além de nós vermos então como é que isto vai acontecer, vamos então agora tentar comparar e pôr em paralelo o que é então este decreto de morte e o que é que são estas pragas e porque é que elas estão relacionadas. Diz o seguinte: as duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Ester não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ontem nós vimos exatamente quem são estes.
Aqueles que vão agarrar à Bíblia e vão se agarrar ao testemunho de Jesus Cristo. O mesmo espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguir a verdadeira igreja, levará no futuro a adoração de uma conduta similar com os que se mantêm em sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus, aquele que é o decreto de morte, será muito semelhante ao que a Suera promulgou contra os judeus, lá no livro de Esther. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem um pequeno grupo dos guardadores de sábado, um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado, a fim de assegurar popularidade. A sua aprovação, os legisladores renderão aos reclamos de leis dominicais. O que este texto está a dizer é que as leis dominicais, aquilo que vai acontecer no decreto de morte, será comparado aqui ao que aconteceu no passado, lá no livro de Esther. Mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viola o preceito de Caldo. Neste campo se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. E isto é o que a Bíblia chama do Armagedão. A última luta entre a verdade e o erro. E nós não somos deixados em dúvida quanto ao desfecho. Hoje, como nos dias de Esther a Mardoqueu, o Senhor vindicará a sua verdade e o seu povo. Assim como no passado, nos dias de Esther, nos dias de Mardoqueu, houve um decreto de morte. Nos tempos do fim, vai haver um decreto de morte. Mas assim como no passado, durante aquele período de angústia, no final, o povo de Deus foi liberto e quem foi condenado foram os seus perseguidores. Também no tempo do fim, a Bíblia promete que o seu povo será preservado e quem será destruído serão os seus perseguidores. Então vamos rapidamente ver o que é que se passou no livro de Esther, para tirarmos conclusões acerca de como será este decreto de morte, estes últimos meses da história deste planeta. Então diz o seguinte: e vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã ficou muito chateado. Encheu-se de furor e disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Então, aqui Amã engendrou um decreto de morte. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os mate, que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem no tesouro do rei. Então, reparem mais uma vez, para autenticar uma lei é preciso o quê? Um selo. O rei tirou o seu anel da sua mão, o selo, deu a Amã para ele promulgar, para ele fazer esta lei. E agora reparem bem nas datas. Então se chamaram escrivões do rei no primeiro mês, no dia 13. Do mesmo e conforme tudo a contra Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e os governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, a cada povo segundo a sua língua. E em nome do rei Assuero escreveu, e com o anel do rei se selou. O destino foi selado. Mas havia uma grande surpresa. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, Esther 3:13, para que destruíssem, para que matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia. Quando? No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que se saqueassem os seus bens. Então, o que é que aconteceu no passado? No passado, no dia 13 do mês 1, foi promulgado um decreto de morte.
uma lei foi instituída e selada, assinada pelo selo do rei. E durante 11 meses houve um tempo de angústia. E no dia 13 do 12º mês era a execução do decreto. O que é que aconteceu quando chegou a este dia? Ao dia 13 do mês 12. E no 12º mês, que é o mês da Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, o que é que sucedeu-se? O contrário. Porque os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. É verdade. No passado, lá no livro de Esther, o decreto de morte era para ser executado 11 meses depois. E quando chegou esse dia, quem foi derrotado foi os seus perseguidores. E o povo de Deus foi liberto. Agora, se nós pegarmos nos tempos proféticos do livro de Apocalipse, nós vamos ver que os tempos encaixam direitinho. Será que também teremos um período de 11 meses? Este período de angústia? Vamos ver o que é que diz o livro de Apocalipse. E os 10 chifres que viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Estes têm uma só mente e darão o seu poder e força à besta. Eles guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Agora reparem, nós no passado tivemos um período de 11 meses e entre o assinar um decreto de morte e a execução desse decreto. No final desses 11 meses houve o livramento. No livro do Apocalipse nós temos 3 tempos proféticos. 2 deles de 1 hora e outro deles de 1 dia. Se nós juntamos estes tempos proféticos, nós vamos ver que o futuro vai voltar a repetir o passado. Mas antes de vermos essa comparação, o que é que isto quer dizer? Primeiro, quem são estes 10 chifres? Em profecia, seja em Daniel, seja em Apocalipse, 10 chifres, 10 reis, normalmente é uma referência aos países europeus. Então, o que é que está escrito? Reparem bem, o que é que os países europeus, durante 1 hora, vão fazer com a besta e porque é que entregarão o seu poder e autoridade? É verdade. E expedir-se-á por fim um decreto de morte contra os que santificam o sábado do 4º mandamento, denunciando-se como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para depois de um certo tempo matá-los. Agora reparem bem, o romanismo no velho no mundo, aqui na Europa, e o protestantismo apóstata no novo, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram os preceitos divinos. Parece impossível. Mas aqui na Europa, um dos primeiros continentes a abolir a pena de morte, é verdade, a pena de morte voltará a ser assinada aqui na Europa. Parece impossível agora isto acontecer, mas o texto de Apocalipse 17 é muito claro. Aqui na Europa, a Europa será o último local a assinar este decreto. E quando eles assinarem, haverá um período de 1 hora, ou seja, de 2 semanas. O que é que vai acontecer neste período de 2 semanas? Já vamos ver. Vamos ver o outro período profético. Então fala-nos de um período de 1 dia, ou seja, de 1 ano. Quando ela se gloriou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz no seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, num mesmo dia, virão as suas pragas,
a morte e o pranto e a fome, e será consumido no fogo, porque forte é o Senhor que julga. Então nós aqui temos um outro período profético. Estamos a falar que as pragas que vão assolar a Babilônia, que vão assolar também este mundo, vão durar quanto tempo? Cerca de um dia, ou seja, um ano. Vimos um período profético de 2 semanas, agora temos um período profético de um ano, e ainda falta um último período profético para nós juntarmos isto tudo e percebermos o que é que isto quer dizer. E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Sim, está a falar novamente de Babilônia. Está a falar deste poder político-religioso lá de Roma. E diz, estando em longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, mais um período de 1 hora, pois em 1 hora veio o seu juízo. Ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Se nós juntarmos todos estes textos, se nós juntarmos que, de facto, os períodos proféticos, temos um período de 2 semanas, em que após a assinatura final do decreto dominical, passado 2 semanas, algo vai acontecer. Ou seja, como lemos no texto anterior, e vamos ler novamente, no primeiro tempo profético, durante 2 semanas tudo parece que está a correr bem. Durante 2 semanas, o decreto de morte assinado está a apontar que, em breve, aqueles que se opõem às leis dominicais vão ser destruídos. Mas ao fim destas 2 semanas, algo de estranho vai acontecer. Porque, ao contrário do que era previsto, o mundo começa a ser afligido pelas pragas. E neste período de cerca de 1 ano em que caem as pragas, o objetivo das pragas é o quê? Reparem o que é que o texto diz. As pragas são as suas pragas. As pragas são de Babilônia. São para destruir. E finalmente haverá um período de 2 semanas onde de facto Babilônia será destruída. E é muito interessante, porque é exatamente isso que fala as pragas 5 e a praga 6. Babilônia é a 5ª praga, é atingida pelas pragas, e o 6 é o fim do apoio popular à Babilônia e a sua destruição. Juntando todos estes períodos, o que é que nós temos? Temos um período de 2 semanas em que o decreto de morte é, de facto, implementado. Tudo parece que está a correr bem, até que se iniciam as pragas. E ao fim da 5ª praga, o mundo repara que está a ser enganado. E em vez de haver a destruição do povo de Deus, há a destruição de Babilônia. Há o livramento e a derrota dos perseguidores, que é exatamente a 6ª praga. Então os tempos proféticos encaixam direitinho. Assim como no passado, no tempo de Esther, houve 11 meses de tempo de angústia, também no futuro haverá 11 meses de tempo de angústia. Nesses 11 meses, complementa-se com 2 semanas antes, 2 semanas depois, que dá então o período de 1 ano. E nesse período de 1 ano, é o último ano da história deste planeta. Mas parece que estamos a falar de coisas muito difíceis, muito complicadas. Falamos tanto de destruição, que este será o tempo de angústia mais terrível de que já houve neste planeta. Mas Apocalipse não é um livro para termos medo. Não é um livro para nos causar pânico. O livro do Apocalipse está a dizer constantemente: feliz é aquele que guarda estas palavras. Eu queria terminar a mensagem 2 exatamente com este pensamento.
Reparem bem, irmãos, como é que isto termina? O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas ele não vencerá sozinho. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos, os fiéis. Eu quero fazer parte deste grupo. Disse-me ainda: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que vistes e a besta, estes odiarão a prostituta. Ou seja, os seus próprios aliados são aqueles que vão destruir Roma. E tornou-os desolada, nua, comerou as suas carnes e queimaram no fogo. Porque Deus nos pôs nos corações e escutaram o intento dele, chegarem ao acordo e entregarem a besta o seu reino. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como de uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E a luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os seus grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. É verdade. Todas as nações vão ser enganadas. E neste último ano da história deste mundo, todo o mundo vai perceber que foi enganado. E em vez do povo de Deus ser destruído, será Babilônia, a grande Babilônia, que será destruída. É por isso que esta promessa é uma promessa extraordinária. O livro do Apocalipse começa e termina dizendo: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que cedo venho, é a promessa do Senhor. E eu queria vos dizer, agora no final desta mensagem, que Deus revelou isto tudo ao seu povo, para podermos saber exatamente o que ia acontecer durante aquele que vai ser o último ano da história. Mas a história não termina aqui. Ainda temos 2 acontecimentos muito importantes. A 7ª praga e algo de extraordinário que vai acontecer depois, ainda antes da segunda vinda de Cristo. Mas isso será o tema para o próximo estudo. Mas o que podemos tirar do estudo de hoje é exatamente isto. Deus cuida do seu povo. Mesmo quando todo mundo está contra o seu povo, nós temos um Deus que é muito mais poderoso que todas as forças combinadas deste mundo. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo do terror à noite, nem da flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas isso não chegará perto de ti. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Parecia impossível lá no tempo de Esther que o povo de Deus sobrevivesse. Parecia impossível que todo aquele império, o maior império da terra nessa altura, não pudesse realmente os destruir. Mas o que é certo é que o verdadeiro dono da história é o nosso maravilhoso Deus. E assim como ele libertou o povo de Deus daquela altura, também libertará o povo de Deus no tempo do fim. Este foi o último ano da história. Neste último ano, só há 2 hipóteses.
Ou estaremos naqueles que serão protegidos por Deus, ou estaremos naqueles que sofrerão na pele as 7 últimas pragas. Deus tem preparado este tempo para que realmente aqueles do seu povo que viverem durante este tempo tenham o maior privilégio da história da humanidade. Quer ver Cristo a vir nas nuvens dos céus, sem passarem pela morte. Deus é de facto um Deus de amor. E embora estas coisas tenham de acontecer, Ele prometeu que feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deus quer que cada um de nós faça parte deste grupo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.